Miro, tudo bom? Como você está? Tô bem, Thalita. E você? Tranquilinha, mocinha? Tranquila, tudo certo. Estou com os números da pesquisa da Real Big Time. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Eu quero discutir um pouquinho com você. A Real Time Big Data, na verdade, né? Saiu hoje, Nunes tem 51%, Boulos 40%. Mas Nunes teve uma oscilação negativa de 2 pontos, Boulos teve uma variação positiva de 1 ponto. As mudanças estão aí na margem de erro, Miro, mas indicam uma movimentação interessante, de fato, de Nunes caindo e Boulos subindo. Dá tempo de virar? Como você está vendo? Dá tempo de virar a pergunta que vale 1 bilhão, né? Sim. Então, mesmo falar que está tudo tranquilinho, ninguém está tranquilinho, está todo mundo na maior expectativa do que vai rolar domingo em 51 cidades do Brasil que tem segundo turno, dessas 15 capitais, e dessas 15 capitais, São Paulo, uma mais importante. Eu acho que a campanha do Boulos vem não crescendo. O Boulos é muito ativo, né? Tá 200 por hora, conversando com todo mundo, indo dormir em casas na periferia, falando com muita gente, fazendo debate de rua, né? Ouvindo, inclusive, quem discorda. Ontem mesmo, uma pessoa foi lá discordar dele, alguns vaiaram, ele, opa, não vaia não, porque aqui é democracia, deixa falar, né? Não tem problema nenhum falar, é importante falar, né? Então está 200 por hora, não está nem dormindo direito, ele está muito ativo. Acho que esse é um dado muito positivo. Outro dado muito positivo na campanha dele é que vem num crescendo a participação, a mobilização social da militância, vem num crescendo, ela foi se animando, foi, né, entendendo a importância dessa batalha eleitoral, né, na capital paulista e também os seus reflexos nacionais. Então, desde aquela marcha belíssima que teve na véspera do primeiro turno, né, você tem muita mobilização, a militância está muito ativa, está com garra, né? A outra coisa vai fazendo também o jogo político, vai somando forças. Então, a importância, por exemplo, dessa presença do Alckmin, comer o pernil, comer o pernil até o ato de ontem à noite, né, no Teatro Gazeta, né, importantíssimo. A fala dele, a fala do Alckmin é muito interessante, é isso. Ó. Passado é passado, nós estamos aqui para melhorar São Paulo e tal. Né? Então vai somando forças. O Alckmin fala com um eleitorado de centro. Né? Ele tem diálogo. Nós estamos aqui. Então isso mostra uma campanha não crescendo. Já a campanha do Nunes, ela teve um baque que tem a ver com a irresponsabilidade da Prefeitura de São Paulo, que foi o baque do apagão. Né? Por mais que o Nunes tente tirar o corpo fora, está indiscutível que a Prefeitura de São Paulo foi inepta, né? Como foi o tempo inteiro, uma prefeitura de um prefeito que ninguém nem sabia o nome dele, ninguém inoperante. Né? Foi inepta no tratamento, né, na curadoria, na zeladoria da cidade, né, para evitar o desastre que foi, né, durante 5, 6 dias, centenas de milhares de pessoas, 1 milhão de pessoas sem luz, sem água, porque falta em vários bairros altos, quando falta luz, falta água também, em função de bombeamento e tal. Desgraceira total. Ele colhe o resultado disso, ele tenta fugir da responsabilidade dele, culpar Deus, culpar a chuva, culpar a tempestade, culpar o governo federal, né? Ele foge da responsabilidade dele. E isso eu acho que o prejudicou bastante. Né? Se vai dar tempo de virar, aí é mais difícil falar. Né? Eu acho que você tem um crescendo da campanha do Boulos em função desses fatores, militância, ele, né, todos os partidos, né, ampliação de forças, essa questão do apoio do Alckmin, né, e você tem um desgaste da prefeitura nesse momento, e inclusive algumas cenas cômicas, que por exemplo, essa cena com Bolsonaro. Isso. Eu queria te perguntar se você acredita que Bolsonaro ajuda Nunes nesse momento, porque a gente sabe que quem vota em Nunes em São Paulo é um eleitorado mais conservador, mas talvez não extremista, que tenha Bolsonaro como essa grande figura política. Então, assim, eu tenho dúvidas em relação à ajuda que Bolsonaro dá à campanha de Nunes nesse momento, e tem essa cena que a gente não pôde exibir, na verdade, porque tem direitos, mas
Bolsonaro, ele começa a falar sobre, questionar, né, as urnas eletrônicas, como fez no passado. E a repórter que está lá presente, estou explicando para você que está nos acompanhando e de repente não viu esse vídeo, a repórter que está acompanhando vira imediatamente para o Ricardo Nunes e fala: você concorda com Jair Bolsonaro? Você concorda com ele quando ele faz esse questionamento? E Ricardo Nunes, ele trava, né, Miro? Ele dá uma travada, ele não sabe responder. E daí ele falou: não, eu não tenho dados para responder em relação a isso, mas ele fica na maior saia justa e sai dessa maneira, assim, ficou feio para ele e Bolsonaro, nesse momento, olhando assim de canto de olho para ele, né? Então é muito interessante essa cena e eu acho que comprova isso, que Bolsonaro, nesse momento, mais atrapalha do que ajuda Nunes. Pois é, no caso do Nunes, o Nunes é um fujão. Ele fugiu da administração de São Paulo durante todo o tempo que teve aí, substituiu o Bruno Covas, ele sumiu, ninguém nem sabia que ele existia, né? Uma administração inoperante, que na reta final injetou muita grana para ver com obras de cunho eleitoreiro. Né? Não fez durante o mandato todo, fez no final. Ele foge dos debates. E eu acho que ele foge também do Bolsonaro. Aí tem um jogo, que é um jogo interessante. O Bolsonaro ficou sempre na dúvida se apoiava, desde que o Marçal, a candidatura daquele adoidado, né, maluco, né, despontou, ele ficou sempre na dúvida, porque o Marçal roubava votos bolsonaristas. O Marçal estava sendo muito bem recebido pelos bolsonaristas, e o Bolsonaro então ficava na dúvida: eu vou apoiar o Nunes, mas vai que esse Marçal vá para o segundo turno. Eu vou perder meu eleitorado, vou perder minha liderança, vou deixar de ser um mito. Então o Bolsonaro sempre ficou um pouco na dúvida. Além disso, tinha a dúvida do próprio Nunes, porque as pesquisas de opinião indicam que o Bolsonaro tira voto, não dá voto. Sim. Em São Paulo, ele perdeu inclusive a eleição presidencial. Sim. Em São Paulo, perdeu a eleição para governo do estado com o candidato dele na capital paulista, perdeu. Né? E as pesquisas mostram que o índice de rejeição dele é muito grande. Então eu acho que houve aí os dois ficaram meio embananados. O Bolsonaro não sabia se abandonava o Nunes, ele indicou o vice do Nunes. Não sabia se abandonava o Nunes no meio da rua, como cachorro abandonado, caiu da mudança. Não sabia se abandonava para ficar com o Marçal e ficar com uma parte dos eleitores dele mais radicalizados. Né? E o Nunes também não sabia se queria muito a aparição do Bolsonaro em função desse índice de rejeição. Você vê a fala do Bolsonaro nesse restaurante de luxo no Morumbi, foram 3 minutinhos. 3 minutinhos. Olha que discurso profundo, análise profunda das eleições, do que está em jogo. 3 minutos. Eles não se bicam muito. Né? E fica, então, essa agrega ou prejudica? Tanto indica que prejudica que o Bolsonaro não está indo para a televisão. Ele só está indo para as redes digitais em campanha segmentada. É para determinados segmentos, não é geral. Não foi para a televisão, foi meio escondido. Né? É por isso que a importância da campanha do Boulos de falar: ó, Nunes é um pau mandado do Bolsonaro aqui. Nunes é Bolsonaro aqui em São Paulo. Né? Porque o Nunes, a campanha dele, tenta esconder. Não vai nem para a televisão, é isso. Vai para a propaganda segmentada nas redes digitais. Então tem essa contradição. Ali tem... Eles não se bicam muito, não. Eu acho interessante você ter colocado também sobre essa campanha do Boulos da 200 por hora, porque você vê, Ricardo Nunes está sumido de fato, né? Ele está fazendo essa agenda da Fórmula 1 aí, almoçando e tendo esses almoços em restaurante de luxo, e você faz um comparativo direto com o Boulos, que está nas periferias, está aparecendo em live o tempo todo, dando entrevista o tempo todo, então ele está muito ativo. E na hora de fazer o comparativo, você acaba tendo muito mais acesso, de fato, ao candidato Boulos do que a Ricardo Nunes. Então, eu acho que ele está numa estratégia muito interessante, de fato, de aparecer, de se jogar totalmente, né? E daí tem uma questão
eu tenho até discutido essa semana por aqui, né, sobre o eleitor de Ricardo Nunes, que pode dar como vencida essa eleição e deixar de votar no segundo turno agora, né? Então a gente precisa discutir essa questão da abstenção. Eu tenho falado bastante sobre isso com o João, que vem daqui a pouquinho também, né, sobre essa questão da abstenção. Então a gente tem o eleitor que vai acabar votando e não votou no primeiro turno, mas agora que vê essa disputa vai querer votar, mas tem o outro lado, tem esse, a pessoa que não quer votar de forma alguma, e a pessoa que está dando como vencido, e muito por conta das pesquisas que estão saindo, que estão dando Nunes à frente, de fato, né? A gente tem a Quest, que vai sair agora às 4 horas da tarde, né? Então, para a gente também ter um panorama sobre esse segundo turno, e então, essas pessoas podem deixar de votar. Eu acho que são vários fatores que podem levar a essa virada, né, Miro? Inclusive esse. É isso. Se a gente for pegar no frio das várias pesquisas, são 9 pesquisas, tem muita pesquisa, no frio das pesquisas você diria, não, ele tá com vantagem, de cerca de 10 pontos, né, tendência de se reeleger. Né? Agora é isso, a campanha do Boulos veio num crescendo, sim, e a campanha do Nunes enfrentou um apagão. Um apagão, está meio no apagão. Né? Então, dá essa sensação ao ver. Né? Vamos ver o que rola ainda. Tem mais alguns dias de campanha, não é isso? Tem mais ainda um tempinho, acho que encerra amanhã a televisão. Né? Vamos ver ainda o que rola nesse período. A fala ontem do Bolsonaro talvez indique essa preocupação. O primeiro turno teve somando abstenção, nulo, deu 27%, se eu não me engano, 26% ou 27%. Foi alto. Né? Eles estão muito preocupados que isso se repita. Por isso que a fala ontem do Bolsonaro foi muito na insistência de participar das urnas. A fala mesmo do Nunes. Né? Evitar um clima de já ganhou, temos que ir para a rua, temos que votar. Né? Tem essa preocupação. Então, vamos ver. Nós vamos ter, a exemplo das outras capitais, é impressionante. Nas 15 capitais a disputa está... Né? O que parecia que a extrema-direita estava com a bola toda na disputa, agora, na reta final, a coisa deu uma embaralhada. Você pega o PL das 15 capitais, está disputando em 9. Disputa em 9. Além disso, apoia em outras 5 das 15. Não, apoia em outras 3 das 15. Apoia o Melo em Porto Alegre, o cara das inundações. Apoia o Melo em Porto Alegre. Né? Apoia a Cristina em Curitiba. Né? Apoia... Então, das 15, o bolsonarismo está disputando em 11 capitais. 11 capitais. Com 9 com PL, mais 2, 3, 12 capitais. 12 capitais. Né? A esquerda, se a gente pegar a esquerda tem o PT disputando em 4, não é isso? Porto Alegre, Cuiabá, que é uma surpresa. Fortaleza, que pode surpreender mesmo. E Natal, que também teve um excelente crescimento da Natália nessa reta final. O Boulos aqui na capital paulista e o menino lá do PDT em Aracaju. Disputa das 15 6. Quando você terminou o primeiro turno, no primeiro turno, a turma costuma falar assim, não, segundo turno é outra eleição. Eu acho que não é bem uma outra eleição. Segundo turno é um segundo tempo. Teve o primeiro tempo, né? Então você estava falando aí do Botafogo. Botafogo sabe bem o que é isso. Botafogo, aí, e vai pro segundo Botafogo tempo. No ano passado, no primeiro tempo, estava ganhando 3-0 do Palmeiras. Só que no segundo tempo, o meu Palmeiras foi lá e fez 4, virou. Né? Então, não é um outro jogo, é uma continuidade. Sim. Mas não quer dizer repetição. Não quer dizer repetição. Dava a impressão de que a extrema-direita estava vindo com tudo para esse segundo turno, com 15 capitais de 12 de 15 disputando. Agora já não está bem assim. Deu uma embaralhada no quadro. Então vamos ver São Paulo. São Paulo pode entrar nesse embaralhamento. Aliás, eu citei a Quest, né? Belo Horizonte, São Paulo, sai às 4 da tarde de hoje. Mas Fortaleza já saiu e pela primeira vez o Evandro Leitão passou o André Fernandes. 44% para o Evandro, 42% para o André Fernandes. Tecnicamente empatados, mas é um prenúncio dessa movimentação aí que está acontecendo. Então, muito interessante esse resultado da Quest em Fortaleza.